Hoje nós vamos dar sequência no que temos meditado ao longo dos domingos de ceia. Mas antes, vamos meditar um pouco no texto que foi lido antes da abertura da reunião. Vocês prestaram atenção, principalmente quem está participando do CT juntamente conosco, que quando foi lido Mateus 11 hoje, no versículo 25, olha que lindo o que foi falado ali pelo nosso Senhor, que o nosso Senhor Jesus disse: graça eu te dou, ó Pai. Porque, antes disso, olha essa ênfase que ele dá: Senhor dos céus e da terra. Qual a importância dessa ênfase que ele está dando aí? Ele está dizendo que, o Criador de todas as coisas, o soberano sobre tudo e todos, aquele que pesa o universo com as suas mãos, ele tem dado a nós de conhecer sobre ele. E como que ele fez isso? Ocultando essas coisas dos sábios e dos instruídos e revelando aos pequeninos. Olha que lindo isso que está sendo falado. Da mesma forma que ele falou em Mateus 13, 11, no texto adiante, que nós vimos: a vós vos tem sido dado de conhecer dos mistérios do reino dos céus. Meus irmãos, isso é um tremendo privilégio. Isso está vindo da boca do Rei dos céus e da terra. E hoje nós estamos perante a mesa do Senhor. Ela não é nossa, ela é do Senhor. Ela foi feita por Ele. Ela é Ele. Como que nós estamos nos achegando perante esta mesa, perante esta reunião? Ontem eu participei de um casamento. Não sei qual que foi o valor investido naquela festa, mas eu tive que alugar uma vestimenta, minha esposa teve que alugar uma vestimenta. Você chega ali, tem toda uma cerimônia, toda uma decoração. Você participa daquele evento que foi feito por aqueles noivos. E agora a gente olha para este evento hoje, para esta cerimônia aqui. Quem que fez essa cerimônia para nós? Qual que foi o preço para nós estarmos diante deste banquete? Ontem eu estava em um banquete. Qual que é o preço que foi feito para termos este banquete? Lembra o que Paulo vai dizer? Que foi pago um preço por nós. E esse preço foi o quê? Um sangue derramado. Uma vida. De quem? Do Deus, Jesus. Olha o preço que foi pago para esse buffet que nós vamos estar nos servindo agora. Como que nós vamos nos achegar perante essa grande festa que o nosso Deus preparou para nós? Como? Como que devemos nos achegar perante isso? Como que tem sido os nossos olhos perante essas coisas? É interessante que, quando nós olhamos Efésios 2:5, nós não entendemos muitas das vezes qual que é o nosso lugar. Ontem eu estava conversando que o ser humano ele tem uma dificuldade crônica depois da queda de não compreender o que ele é. Ele não sabe o que ele é, porque a única maneira dele saber o que ele é ele estando em Cristo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, quanto mais próximo, quanto mais conhecemos dele, mais conhecemos de nós mesmos. Então, devido a nós termos essa queda e nos afastamos dele, nós não conhecemos a nós mesmos. Então, a gente não sabe o quão pequeno nós somos. João Batista, que foi o maior profeta de todos, ele disse o quê quando ele viu Jesus? Que ele não era digno de desatar as correias da sua sandália. Por quê? Porque ele sabia o seu lugar. Olha Jó, no capítulo 31.
ele discutindo 30 capítulos com Deus, debatendo com Deus 30 capítulos. No 31, Deus vira para ele e fala: aonde você estava quando eu fiz tudo? Você sabe como as corças se reproduzem? Você sabe como é feita a vida? Quem é você? Você não sabe nada. Qualquer coisinha que acontece em nossas vidas, a nossa vida pode acabar. E é o que ele vai dizer no final do 31. Que ele vai dizer: se eu quisesse, se eu recolhesse o meu espírito, todos pereceriam. Nós só estamos vivos porque ele permite. Porque Deus permite. Senão nós já teríamos perecido. Por isso que Efésios 2,5 vai dizer que Cristo nos encontrou mortos. Nossa situação era qual? Mortos. Nunca podemos perder isso de vista. Em nossos delitos, em nossos pecados. Nós estávamos mortos. Então, se o nosso Senhor Jesus não tivesse vindo, morrido por nós, nos dado essa vida que é dele, a vida eterna, nós teríamos perecido. Qual que seria o nosso lugar se não tivesse ocorrido a morte de Cristo por nós? Nós morreríamos, viraríamos pó e acabou. E agora, qual que é a esperança para nós? Nós talvez vamos morrer se não formos arrebatados e vamos o quê? Reinar juntamente com Cristo. Nós vamos ter um corpo glorificado por Ele. E vamos estar juntamente com Ele a eternidade. Quem são esses? Os que estavam mortos, que pecaram contra Ele. Olhem isso, meus irmãos. Que privilégio que nós estamos tendo hoje de estarmos diante da mesa que o Senhor preparou para nós, para que nós pudéssemos ter a vida dEle. A vida dEle. Então, com essa perspectiva, nós devemos nos adentrar hoje para meditarmos um pouco, nosso tempo é curtíssimo, para meditarmos um pouco sobre a mesa do Senhor. Olha adiante de Mateus 11, 25, o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Observem, o nosso Senhor nos criou, Ele soprou em nós o espírito de vida, nos fazendo ser alma vivente. Nós pecamos contra Ele, nós causamos a nossa própria condenação. Ele vem, nos salva, nos liberta do mundo. Aí nós voltamos para o mundo, buscamos as coisas do mundo, somos cansados e esmagados pelo próprio mundo, e Ele diz: agora podem vir, quando estiverem cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Quando vocês estiverem angustiados, podem vir. Olha como é que continua o texto que a gente leu. Conhecereis de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, essa palavra manso e humilde, ela nunca apareceu até esse momento. Ninguém tinha dito essa palavra manso e humilde na história antes de Cristo. Quem que é Cristo? O rei. Um rei manso e humilde na história do universo não existe. E ele disse que ele é manso e humilde. Por quê? Como é que começa Mateus 11, 25, que a gente viu? Ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Por que ele é manso e humilde? Filipenses 2, 5. Porque ele se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de quê? Servo. Assumindo a forma de servo. Eu não vim para ser servido, mas sim para servir e dar a minha vida em favor de resgate de muitos. Olhem isso, meus irmãos. O que ele está falando? Eu sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque mesmo eu sendo rico, eu me fiz pobre para que vocês fossem ricos. Mesmo eu tendo toda a glória e poder, eu me esvaziei, eu me humilhei, me tornando servo. Me tornando servo.
De quem, meus irmãos, que ele é servo? De quem que ele foi servo? Nosso. Vocês lembram de João 13? Meus irmãos, como que a gente se achega em João? João é algo que, se a gente começar a se adentrar aqui, nós não saímos daqui mais. Olha João 13, como que começa, meus irmãos? Que a gente já vai chegando no nosso assunto. Ora, antes da festa da Páscoa. Guardem isso, que a gente vai chegar nisso. Antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado, estava chegando a sua hora de quê? De passar do mundo para o seu Pai. Olha que lindo essa frase agora que é falada do nosso Senhor Jesus. Que Ele, tendo amado os seus discípulos, Ele, tendo amado os seus, olhem essa palavra, os seus, os amou até o fim. Quem são os seus? Quem são os seus? Os seus discípulos. E o que João 17, 20 fala? Que todos aqueles que creem nele são os seus discípulos. Olha o que ele está dizendo. Amou-os até o fim. João 17 vai dizer, aquela oração linda, ele vai falar que ele guardou todos o que me deste, até o fim, menos o filho da perdição. E João 13 vai nos dar uma explicação sobre isso. O que ele vai continuar? Que o filho da perdição foi plantado em seu coração por Satanás, que ele iria de trair o nosso Senhor Jesus. Como que o nosso Senhor Jesus ficou perante isso? Vai montando esse quebra-cabeça. Isso está próximo da ceia do Senhor. Ele está próximo de ir para o seu Pai, vai passar por um momento de dor e angústia, vai ser traído por um discípulo que ele amou até o fim, e ele sabe disso antes de acontecer. E o que ele faz agora? Continua em João 13. Ele retira suas vestes de cima, cinge com uma toalha, pega água e faz o quê? Um cântaro d'água, deita a água sobre, se ajoelha perante os seus discípulos e lava os seus pés. Eu vim para servir. Meus irmãos, você sabe o que estava acontecendo com os discípulos antes dele fazer isso? Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo um debate entre os discípulos. Sabe qual que era o tema do debate? Quem é o maior? Quem é o maior? Chegou Tiago e João em Jesus e disse: posso te fazer um pedido? Que eu e meu irmão se assente à sua destra e à sua esquerda nos céus. Então os discípulos ficaram enfurecidos e começaram a brigar entre si para saber quem é o maior. E o que nosso Senhor Jesus faz? Ajoelha perante eles. Meus irmãos, quem que está ajoelhado ali? O Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas. O que Hebreus 1 vai falar sobre o nosso Senhor Jesus? O que ele vai dizer? Que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele ajoelha perante os seus discípulos e lava os seus pés. E o que ele faz? Ele levanta, sai e vai orar pelos seus discípulos. Como que é aquela oração em João 17, que nós conversamos, meditamos um pouco no CT? Pai, sempre esse Pai, né? Pai, o meu desejo é que, como eu sou um contigo, que eles sejam um com nós. O Senhor me confiou e me deu eles. Lembra? Seus, me deu eles. E o que ele fez? Eu não rogo pelo mundo, mas sim por estes que me deu. E o que ele vai dizer?
eles não são do mundo. Meus irmãos, olha quão reconfortante é isso. Lembra os versículos que a gente leu na nossa primeira reunião sobre a ceia? Ele nos preparou uma mesa no deserto. Ele preparou uma mesa no deserto. O deserto é este mundo. Nada aqui, meus irmãos, desse mundo é para nós. Tudo isso aqui a gente olha para um lado e para o outro. Tudo é o quê? Vazio. É perecível. É uma ilusão. Não tem nada aqui que nós devemos olhar ou dar a nosso tempo ou atenção para isso. Nada aqui. Nada aqui. E o perigo é nós gastarmos muito tempo para descobrirmos isso. O apóstolo Paulo, com 33, o apóstolo Paulo descobriu isso no caminho para Damasco. Ele foi cego por Cristo e nunca mais viu o mundo. Só viu a Cristo. Ele nunca mais viu o mundo. Olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 2:2. Olha que lindo isso. Olha o que ele vai dizer. Eu decidi nada saber de vós. Não me interessa nada sobre vocês. A não ser uma coisa. O quê? Cristo. E este o quê? Crucificado. Nada me interessa a não ser Cristo e este crucificado. Olhem isso. Olha a mentalidade deste, que foi quem? O maior embaixador de Cristo aqui na terra. Ele entrava em um grupo de gentios e saía uma igreja dali. Ele entrava com epicureus numa sinagoga de fariseus, debatia com eles e saía uma igreja dali. E aqui, qual que era a única coisa que esse irmão via? Cristo e este crucificado. Por quê? Porque a nós nos tem sido dado de conhecer esse mistério. Olha lá 1 Timóteo 3,16, o que ele vai dizer? Quão grande é este mistério da piedade. Que o quê? Que esse Deus foi manifestado em carne. Por que Cristo crucificado é a única coisa que importava para Paulo? Porque como que o Criador de todas as coisas se fez criado? Como aquele que fez o homem com as suas mãos nasce deste que foi criado? Como isso? É verdade isso? Nós cremos realmente nisso? Porque se isso for verdade, meus irmãos, nós não podemos sair daqui hoje. Porque para onde nós vamos? Se a única mesa que tem comida para nós está aqui. O que nós vamos ouvir se a palavra de vida está aqui? O que nós vamos ver se o corpo está estirado ali sobre esta mesa? O que nós vamos fazer saindo daqui? Já que tudo é deserto. O que nós vamos fazer? Então, é muito reconfortante ouvir isso. Nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Isso tem que tomar os nossos corações. Nós não somos do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12:2. Não vos conformeis. Você não precisa se amoldar a este mundo. Nós vimos o sentido dessa palavra. Você não precisa entrar na forma desse mundo. Não precisa. Antes de você buscar qualquer coisa desse mundo, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Você não tem que ter cuidados, ansiedades com a vida. Por quê? Porque Ele provém o nosso alimento. Quem comer da minha carne não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, o que nos interessa mais? O que nos importa mais? Somente Cristo e este crucificado. Agora vamos ver um pouco sobre o nosso lugar nessa mesa que foi feita por Ele, como nós vimos no último encontro. 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice
da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Meus irmãos, não temos tempo, porque eu quero que nós meditamos mais em Cristo para estarmos ceando. Mas olha essa palavra que está se destacando aí 2 vezes, comunhão. Nós sabemos dessa palavra, koinonia, no original. Olha o sentido lindo dessa palavra. Olha o sentido lindo dela. Ela vai aparecer no início de 1 Coríntios, olha para você ver. No capítulo 1, no versículo 9. É a mesma palavra, koinonia. Fiel é Deus, por qual foste chamados à koinonia de seu Filho Jesus, Cristo nosso Senhor. Observem, aqui em 1 Coríntios 1, 9 e 1 Coríntios 10, 16 que nós vimos, essas 3 menções da palavra comunhão, koinonia, ela tem um significado tão lindo. Ela vai muito além. Eu sempre uso essa redundância, né? Muito além. Ela vai além da comunhão que nós imaginamos ter um com os outros. Olha que lindo esse significado. Não temos como abranger essa palavra. Mas essa palavra, koinonia, comunhão, o sentido dela, que vem da raiz koinos, é ser comum. Ser comum. Olha esse significado. E sabe qual que é o significado dela aplicado no texto? É que a única coisa que tem em comum entre eu e Deus e nós é o quê? Jesus, seu Filho. Então, olha o que está falando. Que Cristo é comum para nós. Cristo é comum para nós. Isso é o significado de koinonia. É que a única relação que tem entre nós e Deus é o quê? Jesus. Então, a ligação que tem entre nós e Deus é Cristo. A única coisa que nos dá acesso a Deus é o quê? A comunhão que nós temos com Cristo Jesus. Ou o quê? Ele ser comum para nós. E o que significa ele ser comum para nós? É que nós, que é o tema de João em suas cartas, fomos unidos a ele. E devido nós sermos unidos a ele, ele se tornou comum para nós, por quê? Porque essa comunhão, esse comum foi unido a nós e nós nos tornamos ele, transformados à sua imagem, como pelo Espírito. 2 Coríntios 3,18. Olha o que ele está dizendo. Já estou crucificado com Cristo. Fomos unidos a Cristo na cruz. Me importa somente Cristo e este crucificado. Por quê? Nele nós fomos crucificados. Nele nós somos batizados e morremos com ele. E da mesma forma que fomos batizados e morremos, nós ressuscitamos nele. E por isso que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que viver é Cristo. Por quê? Porque nós nos unimos a ele. Ele morreu nossa morte e agora vive a nossa vida. Olha que lindo essa dança. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vivam em mim e eu vivo em vós. Nós estamos vivendo nele, ele vivendo em nós. Nós vivemos a vida dele e ele vive a nossa vida. É uma dança linda e maravilhosa. Como a Trindade. Como a Trindade. Como compreender a Trindade? 3 em 1 são o mesmo, não são? Graças a Deus, nós não temos essa capacidade de compreender isso. Mas temos uma luz. A Trindade, como a nossa união com Cristo, está relacionada com o casamento. E aquela palavra que o marido se una à esposa e eles se tornaram uma só carne, é a mesma palavra para que só há um Deus. Só há um Deus. Então, uma só carne, eu sou um com a minha esposa. É a mesma coisa que nós somos um com Cristo. Não conseguimos compreender isso, mas de qualquer forma, estamos unidos, comuns. Somos comuns um para o outro, porque somos um. Olha essa menção, então.
o cálice da bênção que abençoamos. O sentido aqui não é que nós abençoamos o cálice, é que ele é abençoado para nós. Esse é o sentido, não temos tempo para isso. Mas depois faça a sua pesquisa. Então, porventura, o cálice da bênção, que é abençoado para nós, não é a comunhão do sangue com Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, nós vimos sobre essa palavra koinonia, que ela é a única relação, essa comum entre nós e Deus. Olha para você ver, Filipenses, relacionado ao que nós dissemos no início, 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Por quê? Porque agora nós somos comuns com Cristo. Nós somos o mesmo DNA de Cristo. Então, eu não sou do mundo, como eles não são do mundo. Por quê? Porque nós somos unidos, do mesmo sangue. Tem como eu virar americano se eu não nasci lá? Lembra o debate entre Cristo e Nicodemos? Você não pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Por quê? Porque é uma nova vida, um novo DNA comum. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual o quê? Transformará o nosso corpo de quê? Humilhação, que é o que nós estamos hoje, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar todas as coisas. Vocês entenderam isso aqui? A gente está lendo a mesma Bíblia? Ele está falando que vai transformar os nossos corpos no corpo da sua glória? É isso mesmo? Como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai olhar para a mesa com um versículo desse? Como que a gente vai conseguir pensar em outra coisa com isso? O Criador dos céus e da terra está falando que vai transformar os nossos corpos em quê? Em seu corpo de glória. Olhem isso. O que Isaías 53 vai dizer? Que ele foi moído, seu corpo foi moído pelas nossas transgressões e pecados. E quando ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, foi entronizado, assentado à destra do trono, ele foi o quê? Glorificado. Este corpo que foi glorificado é o que ele vai dizer que nós somos transformados. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que ele tem para nós? Condenações? Não. Um corpo de glória. Um corpo de glória. Como que a gente vai entender isso? Como que nós vamos conseguir pensar em outra coisa, a não ser isso? Esperar até que ele venha. Esse é o nosso único. Não importa o sofrimento aqui na terra. Não importa nossas tristezas, depressões, ansiedades. Vai ser difícil, vai. As aflições vão vir. Mas como que essas aflições vão ofuscar o tamanho dessa luz? Vai alta a noite, mas o dia vem. Quanto mais alto a noite, quanto mais escuro ficar, mais o dia resplandecerá. Olhem isso. Observem essas questões. Estamos chegando em dias difíceis, mais difíceis do que o normal. E se nós não estivermos fixos isso em nossos corações, lembra o que a gente viu em Lamentações de Jeremias 3? Eu vou trazer à memória, para que me traga esperança. Agora, se a gente perder isso, o que vai acontecer? Igual aconteceu com Jeremias? Profunda amargura. Profunda amargura. Vamos ser amargos. Vamos ser mal-humorados. Por quê? Não temos esperança. Não temos esperança. Vamos continuar trabalhando, casando, tendo filhos, mas a nossa esperança está onde? Na arca, que vai nos tirar desse dilúvio, desse fim de todas as coisas. Então nós estamos tranquilos, porque Ele é o nosso Salvador. Isso é o que nós temos que ter em nossas mentes. Então, nós vimos que nós somos comuns com Cristo, um só com Ele. Nós vimos que nós vamos ser transformados no corpo da sua glória. Agora, olha para você ver Efésios 5:30.
Vamos rápido por causa do nosso tempo. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, nós somos comuns com ele, vamos ser transformados à imagem dele, e nós somos o que agora em coletivo? Partes do seu corpo, porque ele é o nosso noivo e nós somos sua noiva. Então nós vamos ser unidos a ele, uma só carne. E aí vamos ser o quê? Partes deste corpo, que também está ali. Nós somos parte dessa mesa. Esse é o sentido. Nós somos comuns com essa mesa. Somos um só com essa mesa. Essa mesa só é para nós, não é para o mundo. Não tem para ninguém. É só quem tem um DNA celestial. Somente quem é a pátria é do céu. Somente quem faz parte desse corpo de Cristo. É somente isso. Então, vamos voltar agora para 1 Coríntios, só para finalizarmos esse destaque simples dessas palavras. Olha o versículo 18, de 1 Coríntios 10. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? A palavra aí, ó, participantes, é uma derivada de koinos. A gente viu koinonia, aí agora é koinonós. Participantes. Então, somos comuns, temos comunhão com a mesa, somos partes da mesa, somos membros da mesa, e agora somos o quê? Participantes. Somos partes, e agora somos o quê? Participantes dessa mesa. Agora, olha o que ele está dizendo. Não é certo que aqueles que alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Olha o que ele está dizendo. Por que a gente não vem aqui, ora e vamos embora? Por que a gente tem que ingerir esses alimentos? Por que a gente tem que pegar o pão, comermos, bebermos do suco ou do vinho, não importa? Por que a gente tem que fazer esse ritual? Por quê? Porque existe uma realidade nessa mesa, que ela é super deturpada e esquecida. Ela é real, através da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é o quê? A convicção do quê? A substancialização, como nós já vimos, do quê? Das coisas que não se veem. Então, nós não estamos vendo esse corpo, mas com a fé, a gente vai ver o corpo? Não. Nós vamos ter acesso aos efeitos desse corpo que foi crucificado, do sangue que foi derramado. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Então, a fé, ao cearmos, ela faz o quê? Traz os efeitos do sacrifício de Cristo ali na cruz para nós, para o nosso corpo. Como nós já vimos essas questões. Então, aqui está falando que aquele que come dos sacrifícios são participantes do altar. Mas aqui ele está dando uma exortação. Só que nós estamos usando para a interpretação da mesa do Senhor. Por quê? Os coríntios não estavam entendendo a realidade da mesa. Eles estavam tendo até imoralidade sexual perante a mesa do Senhor. Estavam ficando até embriagados perante a mesa do Senhor. Eles não estavam entendendo o que é a mesa do Senhor. Se a mesa do Senhor não tem efeito, se ela não é real, por que quando o apóstolo Paulo vai dizer mais para frente, quando nós vamos entrar no texto, que todos nós lemos a vida toda, que se a gente come indignamente, vem juízo sobre nós? Se ela não tem efeito nenhum real. Por quê? Qual que é o jeito de nós cearmos indignamente? Qual que é essa maneira? Coloque aí 1 Coríntios 11, 28. Qual que é a maneira de nós cearmos indignamente? Porque ele fala, ó, quem cear indignamente vai vir juízo sobre vós. Passa. Volta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do pão. Por quê? Para não cear indignamente. Agora, como que cear indignamente? Próximo. Aquele que não discernir o corpo. É aquele que não está tendo o conhecimento do quê? Do corpo que você está ceando. Aquele que não está entendendo a realidade da pessoa e da obra de Cristo. Está comendo o pão, está bebendo o suco, mas não sabe a realidade desse sacrifício
que está sendo representado por esses simples objetos. Sobre esses. Não é sobre pecado. Muitas igrejas a gente ouve, se examine aí, dá uma analisada se você está de boa, porque se você não estiver de boa, fica quietinho. Não, hoje eu não vou cear, não. Meus irmãos, para que Cristo morreu por nós? Para nos remir dos pecados. Aí você não vai cear porque você está em pecado. Ele está falando o quê? Examine-se. Você se examinou? Venha e coma. Porque a única maneira de você ser redimido dos pecados é se achegando a esse sacrifício. Essa é a única maneira. O juízo vem se você não está entendendo este sacrifício. Se você não está entendendo a dimensão desse corpo de Cristo, que é um corpo de um Deus. Lembra o que foi dito do anjo para Maria? O ente santo que há de nascer de vós, de você. Então nós temos um corpo santo aqui para nós, para nos remir desse pecado. Então, seguindo aqui, eu falei versículo 18, com meio do altar. Aqui eles estão com a questão da idolatria. Quando você vai vendo os versículos adiante. Agora o versículo 20. Antes digo-os que as coisas que eles sacrificam é a demônio, e as que as sacrificam não é de Deus. Eu não quero que vos torneis associados. A mesma palavra de participantes, koinonós. Então, nós somos participantes associados a essa mesa, aos demônios. Vos torneis associados aos demônios. Esses dois versículos estão falando sobre idolatria e o sacrifício errado que está sendo feito. Nós podemos tirar um princípio muito interessante disso, que está lá no Antigo Testamento. Olhem para vocês verem. Só põe aí Oséias 9:10, que a gente não tem tempo. O princípio é o seguinte: nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E nós adoramos aquilo que nós amamos. Lembra de Mateus 6? Depois leiam com cuidado, o versículo, se eu não me engano, no versículo 19, que ele vai dizer que não adorarás a dois senhores, porque se você adorar a um, vai aborrecer a outro. Aí ele vai perguntar assim: aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Está o seu coração. Então, o que você está dando total atenção? O que você está tentando alcançar? O que você está buscando, amando, é o que você está adorando. Isso é idolatria. A idolatria é algo que você ama, que você busca, e o que você quer? Ser igual. Esse é o significado. Então, o que Oséias vai dizer? Que eles se tornaram abomináveis. Por quê? Porque eles... Cadê? Olha lá, o último trecho. Se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, esse é o princípio espiritual aqui, que é o que está acontecendo com a igreja de Coríntios. Nós temos que amar a Cristo, e a consequência disso é o quê? Nós vamos nos tornar igual a Ele. Por isso que Ele não é um ciumento, de não ame nada não adore nada não. Não, a questão é o que você adora, o que você ama, você se torna igual. O que você busca nesse mundo, você é transformado nele. Então a questão é, no que você está sendo transformado? Não vos conformeis com esse mundo. Não, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que tem na sua mente? O que você tem pensado? O que tem fluído de você? O que tem agido em você? Qual que é a sua imagem? Qual que é a sua imagem? É daquilo que você ama, adora e busca. Se nós amamos, adoramos e buscamos a Cristo, nós somos o quê? Mansos e humildes. Servos de todos. Cristo trouxe um significado perdão, que não existia para o amor. Nós não sabemos o que é o amor. Nós não sabemos o que é o amor. Somente Cristo sabe o que é o amor. Por quê? Por que Ele morreu por nós? Qual foi o motivo? Não estou brincando. Analise-se. O porquê. O que tem em nós para Ele ter morrido por nós? Nós já ouvimos isso várias vezes. Mas o que tem em nós? Para Ele dar essa atenção. O universo vasto, infinito, imenso, Ele olha para uma poeira cósmica, que somos nós, e diz: eu vou consertá-la, vou amá-la, e não, só isso. Vou dar minha vida por ela. Por esse farelo, que se eu não estiver cuidando dele dormindo, ele morre. Ele morre.
Se ele tropeçar da escada, ele acabou a vida dele. Isso é o que ele diz em João 10, 24, o nosso Senhor Jesus, que ele vai dizer o quê? A partir do verso 20. Que de tudo que o Senhor tem me dado, isto é o maior. É o quê? As minhas ovelhas. O Senhor Jesus disse que tudo que existe no universo, nós, somos o maior presente que Deus deu para ele. O maior presente que Deus deu para ele. O que tem em nós que ele nos amou? Não sabemos. Mas que amor é esse? Qual é o significado de amor? Porque para nós amor está ligado com cuidado, afeições, emoções. Para Cristo não, está ligado com a morte. Amor é dar a sua vida. Por isso que ele vai dizer, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha como que nós devemos amar nossas esposas. Dando nossas vidas para ela. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, antes de amar a sua esposa, ama a Cristo. Se transforma nele. E depois você vai poder amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, o nosso Senhor Jesus, quando ele foi instaurar a Santa Ceia, não temos como ir nesses pontos, mas eu queria que nós já fomos adentrando para a ceia. Vamos para Lucas 22 e vamos meditar um pouco sobre esse momento do nosso Senhor Jesus. A partir do versículo 1. Lucas, capítulo 22, versículo 1. Nós vimos que em João 13, foi antes da festa da Páscoa. O que acontecia na festa da Páscoa? O que aconteceu na festa da Páscoa? Foi a semana da paixão. Foi a semana que Cristo morreu. Então, estava chegando a festa da Páscoa. E quem estava preparando uma festa com seus discípulos? Quem? Jesus. E quem é Jesus? Lembram de João Batista? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, você imagina. Foi contado, dava mais ou menos 2,5 milhões de pessoas que iam para a festa da Páscoa em Jerusalém. Tinha 2,5 milhões de pessoas. Foi contado que, fizeram um cálculo, que estava mais ou menos 2.500 cordeiros sacrificados por dia na festa da Páscoa. 2.500. O rio Cedron ficava vermelho, porque o sangue escorria de sacrifícios. Ele mudava a cor. Tantos sacrifícios que eram ocorridos ali. Observem. E todos esses cordeiros tinham valor de quê? De acordo com Hebreus 9. Nenhum valor. Eles eram capazes só de quê? Encobrir os pecados. Lembram de Hebreus que a gente viu? Mas não era capaz de lavar, porque o único sangue capaz de purificar do pecado é o sangue precioso, sem mácula, perfeito do nosso Senhor Jesus. E esse Cordeiro perfeito de Deus, ele estava onde? Numa casa, com uma toalha em volta do seu corpo, ajoelhado. Estava ajoelhado. Estava ajoelhado perante os seus discípulos. Essa é a cena que nós temos. Esse cordeiro foi prometido quando? Foi prometido lá desde Abraão, lembra? Gênesis 22. Isaac vira para o seu pai e diz o quê? Eu vejo o holocausto, vejo a lenha, mas cadê o cordeiro que tira o pecado? E o que Abraão diz? Deus providenciará. 2.000 anos depois, Deus providenciou. À margem do Rio Jordão, aparece Jesus, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro que estava guardado no seio do Pai, agora está fazendo a sua Páscoa com os discípulos. Agora, olha a ênfase que Lucas dá, nada da Bíblia é por acaso. Olha a ênfase que Lucas dá em 22:1. Estava próxima a festa de quê? Dos pães asmos. Ele vai pôr a festa das Páscoas em segundo plano. Olha, e depois ele vai dizer, a chamada Páscoa. Qual que é a ênfase disso? A festa dos pães asmos. Olha a ênfase de novo que ele dá no versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Ele bota em segundo plano. O que é um pão asmo? Literalmente o significado dele é pão sem fermento. Pão sem fermento. O que é o fermento? Lembra que ele veio discutir com os fariseus, depois da multiplicação dos pães e peixes? O que Jesus vai discutir com os fariseus? Fala, esse fermento, essa tradição, aparece 7 vezes lá.
essa tradição que você está fazendo, é tudo aquilo que está acrescentando a mais nas palavras do meu pai. Você está distorcendo. Quanto mais fermento você coloca, mais a massa é levedada. Mas eu não vou tentar interpretar isso aqui, não. Eu vou trazer a interpretação do apóstolo Paulo. Vamos lá em 1 Coríntios 5. Ele vai dizer isso claramente, a gente nem precisa esquentar a cabeça. 1 Coríntios 5. Olha a ênfase de Lucas. A festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Versículo 6, espera aí. Aqui, nós sabemos a ênfase de Coríntios, está tendo um problema gigantesco com a igreja de Coríntios, que ela está o quê? Impura, ela está contaminada. Aí o que ele vai dizer no versículo 6, de 1 Coríntios 5? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele começa a construção do seu raciocínio aqui. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Então, olha o que ele está dizendo. É o que Hebreus vai nos explicar. Ele vai explicar aqui. Os sacrifícios e ofertas que foram feitos no passado, e até o momento que Jesus estava ali, eles eram sombras, o que mais? Figuras, parábolas, que nós já tínhamos visto. Do quê? Daquele que havia de vir. Então, o que ele está dizendo? Que o fermento, ele é algo que só incha a massa. Mas esse inchar é vazio. Agora, Cristo, ele é o quê? O caminho, a verdade, realidade. Ele é a realidade. Ele é o quê? O único sacrifício real. Ele é a única festa real. E como nós devemos nos achegar a essa festa dos pães asmos? Sem esse fermento, sem essa ilusão, sem essa palavra verdade, ela não é ao contrário de falsidade. Ela é ao contrário de ilusão, fantasia. Esse é o significado dela. Nós devemos nos chegar como? Com asmos de sinceridade. Sinceridade, discernindo esse corpo. Essa é a ênfase de Lucas 22, que ele está dando aqui. Então, ele importava comemorar a Páscoa. Versículo 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde quer que preparamos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Meus irmãos, é 90% de certeza que esse homem com cântaro d'água, primeiro, não existe homem naquela época carregar cântaro d'água. Só mulheres carregavam cântaro d'água. Então, um homem carregando cântaro d'água é um unicórnio passeando na rua naquela época. Então, um homem carregando cântaro d'água é algo impossível de existir naquela época. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é 90% de consenso que esse homem carregando esse cântaro d'água é o mesmo cântaro d'água que Jesus limpou os pés dos discípulos. É quase 90% de certeza disso. Então, Jesus estava limpando os pés dos discípulos com esse cântaro d'água que esse homem, que nós não sabemos quem é, estava levando. Segundo, no versículo 8, está falando para a gente preparar essa Páscoa. Jesus já tinha preparado essa Páscoa, no mínimo, 14 dias, 2 semanas antes. Porque se você for ler Êxodo com cuidado, tem que deixar o cordeiro que vai ser sacrificado escondido, trancado, 2 semanas. Então já estava com esse cordeiro preparado. Então o que foi resolvido? Foi encontrar este homem com o cântaro d'água. Segue até a casa dele, em quem ele entrar. Agora olha que interessante. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? É interessante que esse versículo 11, eu nunca tinha percebido isso, mas ele tem algo tão interessante. Isso aqui não é uma pergunta simplesmente, é uma senha. É uma senha. Porque este homem que estava levando o cântaro d'água, ele já conhecia a Cristo. Porque quando
Jesus pede para os discípulos lá e vai falar o quê? O mestre manda perguntar. Então ele já conhecia o mestre, ele já conhecia Jesus. Então é uma senha que os discípulos chegaram para ele, falando, onde é o aposento ao qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente... Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Meus irmãos, olhem esse versículo 15, o que está sendo falado aqui. O nosso Senhor Jesus, ele está agora instaurando a Páscoa. Ele está, instaurando a ceia. Porque o que é a Páscoa? Você vai pegar o cordeiro, vai fazer o sacrifício, vai fazer o holocausto, vai servir e você vai estar ceando com eles, não da maneira que nós ceamos. Mas o que Jesus fez? Ele pegou um pão, partiu, pegou o cálice e o que ele fez? Serviu entre os discípulos. Então eles não ceiaram a Páscoa, eles inventaram uma nova ceia. Jesus inventou uma nova ceia. Não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa é um cordeiro, não um pão. O que tem a ver um pão? O que tem a ver um suco de uva, um vinho? Não existia esses elementos em Êxodo. Só existia um cordeiro. Ele acabou de inventar algo. Porque ele disse, não disse? Eu sou o pão da vida. Por que ele é o pão da vida? Porque ele era o grão de trigo, que se não cair na terra e morrer, não produz fruto. E produzindo fruto, o que acontece? Os frutos que ele produziu, esse trigo, vai ser moído pelos nossos pecados e ele vai virar o quê? O pão. O nosso alimento. Isso é o sentido dele ser o pão da vida. E se nós não comermos esse pão, nós não temos a vida. Se nós não bebermos desse vinho, nós não temos a vida. Então, quando ele diz, tenho desejado ansiosamente, a gente só lembra de João 13 de novo. Os amou até o fim. Meus irmãos, é tão interessante, a gente leu, tão bonitos os versículos. Vamos ser comuns com Cristo, participantes da mesa, parte da mesa. Somos associados à mesa. Somos co-participantes dessa mesa. Mas quão longe nós estamos de Cristo, meus irmãos. Hoje a mesa é dele. Hoje os nossos olhos é para ele. Meus irmãos, quão longe nós estamos de Cristo. E ele diz para nós de uma maneira que parece que nós estamos tão perto dele, de parecermos com ele, a sua imagem e semelhança. Meus irmãos, ansiosamente estou ansiando para estarmos em comunhão juntos nessa mesa. Olha isso, o Deus falando isso. E o que aconteceu, meus irmãos? Na noite em que ele foi traído. Ele foi traído na noite que ele estava ansiando por ela. Que momento difícil foi esse da vida dele? Getsemane, suando gotas como de sangue. Todos abandonaram ele. Todos abandonaram a Cristo. Eu os amei até o fim. Todos abandonaram a Cristo. E depois de Cristo ter morrido, todos fugiram. Cada um se escondeu em um lugar. E o que Jesus fez? Foi em cada um depois que ressuscitou. Meus irmãos, olhem isso. Pedro foi encontrado aonde? Num barquinho pescando. E ele falou o quê? Eu vou fazer você um pescador de homem. Pedro só fez besteira. Pedro é a imagem nossa, tá? Pedro é nós. E que João 21 vai acontecer? Depois que Jesus morreu, Pedro foge e volta a pescar peixe. E Jesus aparece lá fazendo o quê? Está lá assando um peixe para ter comunhão com Pedro. Pedro está abarrotado, destruído, angustiado. Lembra quando chegou a notícia para Pedro? Que Jesus havia ressuscitado? O que aconteceu? Ele estava na casa de João. João tinha uma casa em Jerusalém. E ele sai correndo. Pedro e João, uma disputa. Quem chega primeiro? E Pedro entra atropelando o túmulo de Cristo, desesperado. Aquele olhar de Cristo, quando Cristo estava sendo levado para a crucificação e Pedro na fogueira, e Jesus olha para ele, e Pedro tinha negado ele.
traído ele. O que é dito? Que Pedro se entristeceu muito, muito, e chorou, foi embora, fugiu. Mas Cristo foi atrás dele. Jesus foi pego, estirado na cruz. E qual que foi o desejo de Jesus para todos? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lembra do livro que nós estávamos meditando? Qual que é o voto? Nunca se defenda. Nunca, porque ele foi a ovelha muda. Muda. Ele não se defendeu. 6 julgamentos. 6 julgamentos. Ué, você não é o Deus? Você não é o rei dos judeus? Então eu vou cobrir seu rosto, te esmurrar, e você adivinha quem está dando soco? Quem está batendo em sua face? E a gente tem que olhar para isso como? Um homem indefeso? Não. Um Deus que não quis aniquilar eles. Por acaso, Pedro, você não sabia que se eu pedisse ao meu Pai que está nos céus, Ele mandaria legiões de anjos em meu favor? Meus irmãos, se eles soubessem em quem eles estavam triscando, em quem eles estavam triscando, como seria? Como seria? E agora nós estamos tendo acesso a esse corpo, entregue por nós aqui. Este corpo entregue por nós aqui. Como que vamos nos achegar a isso? Como que vamos nos achegar a essa realidade? Cristo morreu por nós, porque Ele quis. Porque Ele quis. Ele se entregou voluntariamente por nós. Então, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti de vós. No versículo 16 ele diz: vocês nunca mais precisam, nunca mais sacrificar nenhum cordeiro, porque agora eu instaurarei a nova aliança em meu sangue. Vocês não precisam mais. Eu sou o único cordeiro capaz de fazer isso. Pois vos digo, de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu-lhes e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então aqui, o nosso Senhor Jesus, Ele estabeleceu a ceia. Fazei isto em memória de mim. Fazei o quê? Lembrai de mim. Lembrai do que eu fiz por vocês. Lembrai de todas essas coisas, até que eu venha. Isso é o que vai nos fortalecer, como nós vimos. Vai nos trazer a alegria. É a única maneira, se nós acessarmos essa realidade. Então, qual que é o desejo dos nossos corações agora? Que nós consigamos acessar a realidade dessa mesa que Ele preparou para nós. Isso que nós temos que clamar agora, antes de qualquer coisa. Pai, que ao cearmos essa obra que o Senhor fez por nós, tenha os seus efeitos efetivados em nossas vidas. Porque caso contrário, é só um pão e é só um suco. Só um pão e só um suco. Não vai ter significado algum. Então, vamos estar orando agora, antes de qualquer coisa, e pedindo isso. Pai, nós queremos te pedir que as suas misericórdias nos alcancem. Nós somos pequeninos, Pai, e nós clamamos a Ti, que o Senhor nos dê, Pai, de conhecer do Teu Filho, da obra dEle, Pai, da Tua mesa, e que nós possamos, Pai, ao ingerirmos, Pai, esses objetos que apontam para Ti, eles tenham, Pai, os efeitos da Tua obra concretizados em nossas vidas. Pai, nos livre dos nossos pecados, nos livre dos nossos pensamentos errantes. Pai, nos livre da tristeza, Pai. Pai, nos dê a esperança através da sua mesa. Pai, nos dê, Pai, o fortalecimento, a satisfação, que nós possamos, ao cear, Pai, do Teu corpo, olhar para o lado e para o outro e não vermos nada, a não ser o Senhor. Pai, que nossas mentes sejam cheias de Ti, Pai. Pai, nós clamamos a Ti,
Que o Senhor venha e faça presença em nosso meio. Seja o nosso pastor, Pai, e nos ensine todas as coisas dessa imensidão das suas riquezas. É o que nós lhe pedimos, Pai, em Teu nome.